Eu escolhi a área de comunicação. É engraçado, eu comecei a fazer administração. Eu conseguia me interessar pelas matérias, eu não queria ir para a faculdade. E chegou uma hora que eu pensei, não, eu não vou fazer administração. Na verdade, eu não sabia muito o que era RP. Como todo mundo que começa a fazer RP, ou como todo mundo que você tenta falar o que é RP, a pessoa fica olhando assim e faz... E eu comecei a ler um pouco, e eu comecei a me interessar pelo que eu lia, e eu comecei a perceber que eu não ia ficar focado numa coisa só, que eu tinha vários campos de atuação. Eu não tinha conhecimento prévio da profissão, e eu fiquei sem conhecimento prévio da profissão durante, acho que o primeiro ano todo, para tentar entender o que era. Porque quando minha mãe perguntava, meu pai perguntava, eu falava, eu faço relações públicas, que ótimo, assim, mas o que né? O que é? E eu dava aquela resposta padrão, é um cara que ele trabalha com relacionamento com vários públicos. E a pessoa ficava, ótimo. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição e pela reputação, na verdade, que a Casper terá a Faculdade de Relações Públicas do Brasil. Então eu já estava meio focado, assim. Tanto é que quando eu prestei vestibular, eu prestei só aqui. Eu não prestei vestibular porque eu já estava mais velho, então eu falei, bom, eu vou tentar lá. A minha formação teórica aqui, ela foi muito bacana, foi muito sólida. Mas a gente sabe que no dia a dia, eu fui trabalhar em empresa, né? Então trabalhar com comunicação corporativa. Então a gente sabe que existe uma dificuldade das empresas assimilarem algumas teorias dentro do dia a dia, não é nem assimilar, mas é incluir mesmo, levar em consideração algumas teorias que são super importantes, e a gente percebe que algumas teorias que a gente achava super importantes não são tão fáceis de ser colocado em prática dentro da organização. A gente sempre fala, o Relações Públicas, o cara de comunicação tem que estar sempre do lado do presidente ou do board da empresa, de quem decide. É verdade, mas nem todas as empresas têm essa estrutura, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de chegar em quem decide. As empresas que trabalham a comunicação de uma maneira mais estratégica têm isso claro, outras têm área de comunicação dentro do RH, dentro de finanças, tem algumas estruturas que são meio complicadas, mas aí você também precisa respeitar a cultura organizacional de cada lugar. Olha, o reconhecimento da profissão é uma coisa um pouco subjetiva, porque depende muito da empresa onde você atua e depende muito da importância que a empresa dá e que você dá para a sua profissão. Eu vejo uma evolução no sentido das empresas reconhecerem que hoje o profissional de comunicação não é mais um profissional de perfumaria, né? Um profissional que está ali para fazer o folhetinho e a festa de final de ano. Elas reconhecem que é importante. Depois que todas essas plataformas de mídia social começaram a ficar mais pesadas e a se popularizar, eles começaram a prestar atenção, um pouquinho mais de atenção na palavra comunicação. Então eles começaram a entender que você precisa ter alguém ali dentro para fazer essa gestão, e ter alguém ali para se relacionar com essas pessoas, e ter alguém ali para traduzir o que o mundo externo está falando para a tua empresa, e como a tua empresa vai conversar com esse mundo interno, externo, que na verdade é a tradução da nossa profissão, na minha opinião. As minhas lembranças mais marcantes são... Bom, primeiro os trabalhos que a gente teve em grupo, porque nenhum trabalho aqui era feito individualmente, era muito difícil ter um trabalho, então você acaba desenvolvendo relacionamento com as pessoas muito forte. E o meu projeto experimental foi muito marcante. Meu primeiro ano de faculdade foi muito marcante, porque eu comecei a ter contato mesmo com teóricos, com livros muito interessantes e com materiais que geralmente você não tem na sua casa. Eu conheci muita gente, a FERP foi muito legal, eu fiz muitas amizades, desfiz amizades,
foi no ano da FERP que eu fui... Teve uma festa que chamava Pororoca. Eu não sei se ela ainda existe, acho que sim. Que foi a festa... Nesse segundo ano foi 2004, 2003. Foi a festa fantasia mais incrível que eu fui. Lucas, mas eu acho que a coisa que mais me marcou aqui foram os relacionamentos que eu tive com as pessoas e o quanto aprender... Sei que é meio boring isso, né? O quanto aprender em conjunto é bacana, mas é mesmo, é muito melhor do que ficar sozinho. O trote do segundo ano foi bem legal. Eu não tinha muita noção para fazer uma avaliação do mercado de trabalho, porque eu era mais novinho. Então eu tinha acabado de ser efetivado no trabalho e eu não tinha essa percepção assim, de como realmente estava o mercado de trabalho. Mas se eu puder fazer uma comparação, eu vejo que tem uma evolução da profissão no mercado e um reconhecimento que vem na forma de boa remuneração, né? Não é incrível, mas também não é ruim, eu acho que é uma boa remuneração, e em algumas estruturas, em função, quando a gente vê a hierarquia, né? Algumas empresas já entendem que você precisa estar mais perto dos caras que decidem. O profissional de comunicação precisa estar ali, ele precisa entender o que é resultado, como que a empresa está performando, para onde ela quer ir, porque ele é o cara que vai ajudar. Ele não vai resolver a vida, porque isso é uma ingenuidade que a gente tem quando a gente estuda e que a gente acha que relações públicas é o profissional que salva o universo. Não é verdade, a gente faz uma parte. A gente faz uma parte bem importante, que a gente fala com muita gente, né, e a gente escuta muita gente, então esse trabalho de troca é bem importante. Mas se eu puder falar de evolução, da percepção que eu tinha, são esses cargos mais próximos das lideranças, um reconhecimento em termos de benefícios maior, então isso a gente consegue notar uma evolução. Eu não senti muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, porque quando eu estava estudando, eu comecei a fazer estágio. Eu fui efetivado no final do terceiro ano, então eu já estava no mercado, né? Já era efetivo e tal. E eu continuei lá e depois de lá eu mudei para outra empresa, então não tive tanta dificuldade. Olha, muitas coisas que eu aprendi aqui eu consegui levar para o meu ambiente profissional e implementar. Por exemplo, um bom planejamento estratégico. É muito engraçado, eu lembro da estrutura do meu projeto experimental, né? Quando você começa a falar de briefing, quando você começa a falar de quais são os elementos que compõem o briefing, o que é cultura organizacional, o que é dado, né? Depois você faz análise de mercado, análise setorial, análises de análises, depois para você propor um diagnóstico, uma estratégia. Eu tinha isso muito marcado na cabeça. Então quando eu precisava sentar para fazer um projeto interno, essa estrutura me ajudava muito, porque era uma coisa automática, mas não um automático burro, que você não pensa, não, você usa aquela estrutura que você aprendeu na faculdade de verdade, né? Porque não dá para você falar da Margarida com o diretor que ele vai olhar para sua cara e vai falar, eu acho ótimo, mas e aí? Então eu pego algumas coisas que não são tão teóricas, né? Você pega algumas estruturas e leva para a empresa, né? Hoje em dia a gente precisa, eu acho que nem hoje em dia, a gente precisa fazer essa adaptação porque às vezes as coisas não se conversam. Houve uma evolução na atividade de relações públicas e eu vejo isso muito marcado quando as empresas começaram a se abrir mais. Quando a internet passou a ser 2.0, quando as pessoas começaram a ter uma voz e as empresas começaram a perceber que o relacionamento com o consumidor, o relacionamento com públicos estratégicos, stakeholders, não era mandar coisas só, não é você dizer, ó, isso aqui sou eu, mas é você ouvir, tá, isso aqui é você pra mim. A partir desse momento você começa a ver uma evolução do profissional de relações públicas que parou de ser um pouco reativo para ser mais ativo, para ser mais proativo e realmente fazer
uma coisa que hoje a gente vê muito nas empresas, que é stakeholder engagement, que é engajamento dos caras que são importantes para você. Como é que você engaja esse cara? Como é que você faz, como é que você traz ele pro teu lado? Porque esse é o nosso trabalho. A gente faz isso todo dia. Não precisa fazer com uma newsletter linda, maravilhosa, você abre em 200 partes e tem um conceito. Não, isso é uma ferramenta, isso é importante. Mas como que você chega até esse cara? Como é que você faz um mapa de quem é importante para você e de que maneira essas pessoas vão te beneficiar e você vai beneficiá-las? Isso eu vi uma evolução muito grande. Eu vejo relações públicas numa crescente. Quanto mais a gente vê as pessoas se comunicando, utilizando plataformas diferentes, utilizando meios diferentes, eu vejo uma evolução e uma oportunidade muito grande, no sentido de relacionamento, que é o que a gente faz. Então, eu vejo muita oportunidade. Tem que saber pegar as oportunidades, né? E entender como você pode utilizar essas oportunidades de uma maneira positiva, mas de uma maneira geral eu vejo uma crescente, né? Já que a gente está se comunicando muito mais, já que não tem mais isso de mandar cartinha para a empresa e esperar 3 semanas para que alguém te responda. É um post no Facebook com o hashtag nome da empresa e aquilo precisa ser gerenciado, né? Então as pessoas podem achar que isso é um pouco bobinha, mas isso é operacional demais, a gente tem que ver a estratégia. Isso é super importante. Tem a estratégia, tem a teoria, tem o macro, tem o mundo, mas você precisa estar ali e precisa ter alguém para fazer isso todo dia. Não subestime ninguém. Nenhum público, nenhuma pessoa que pode fazer parte da cadeia de stakeholders, nome super chique, mas são os caras que te importam, nenhum desses caras tem um valor menor. Então, o presidente do país é importante, mas a pessoa que ajuda a carregar uma caixa no almoxarifado, às vezes ela tem um poder de influência e de impacto maior em algumas situações. Então, se eu pudesse dar uma dica a gente precisa ser estratégico, mas a gente também precisa ser inteligente e sensível. Que sem sensibilidade a gente não consegue colocar plano nenhum em ação.